Fala galera, está no ar mais um Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, e hoje nós vamos aprender como o uso de benefícios flexíveis pode impactar na sua marca. Muito bem, eu quero saber de você aqui, a sua empresa ainda trabalha com benefícios tradicionais e ainda não migrou para o modelo de benefícios flexíveis? Bom, fique sabendo que isso pode impactar diretamente a forma como a sua empresa é percebida e avaliada pelos colaboradores e também na atração de talentos. E hoje eu vou receber aqui o Dan Josuá, que é diretor de inovação e pessoas da ACG PagCorp. E ele vai apresentar pra gente duas soluções que adicionam valor ao negócio, ajudam a atrair e reter talentos e contribuem para melhorar a imagem da sua marca. Fica com a gente, daqui a pouquinho o Dan Josuá chega por aqui. No dia 9 de setembro, celebramos aqueles que fazem da administração um pilar estratégico para o crescimento do Brasil. É o dia do profissional de administração, data que reconhece a dedicação de milhões de administradores de empresas, organizações e instituições públicas e privadas. E neste ano, a comemoração é ainda mais especial. A profissão completa 60 anos de regulamentação, marcando uma trajetória de inovação, liderança e contribuição para o desenvolvimento econômico, social e humano do país. Ser administrador é muito mais do que aplicar teorias. É tomar decisões estratégicas, inspirar equipes, gerir recursos com responsabilidade e transformar desafios em oportunidades. Por isso, fica aqui o nosso reconhecimento e agradecimento a todos os administradores. Parabéns pelo seu dia. E você que nos acompanha, acesse os sites dos Conselhos Federal e Regionais de Administração e confira a programação especial preparada para este jubileu de diamante. Participe e celebre conosco o mês do administrador. Dan Josuá é sócio e diretor de inovação e pessoas da ACG PagCorp, empresa que atua no mercado de meios de pagamento com cartões corporativos, de benefícios flexíveis e gift cards há mais de 10 anos. O Dan, além de diretor do PagCorp, é professor da Faculdade de Tecnologia SPTec, palestrante, psicólogo e escritor. Dan Josuá, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Oi, todo mundo. Obrigado por me receber. Muito feliz de estar aqui. Um grande prazer. Espero que dê um papo legal aqui. Que legal, Dan, com certeza. Cara, me diz uma coisa, né? Nos últimos anos, o ambiente de trabalho ele passou por transformações importantíssimas, né? Como o modelo híbrido e o home office. Na sua visão, como é que essas mudanças impactaram a gestão de benefícios e premiações de clientes e colaboradores nas empresas? É bem interessante pensar, né? Como aí talvez a pandemia em 2020 mudou a maneira como a gente pensa a nossa relação com o ambiente físico do trabalho e como isso foi tendo várias implicações em várias áreas da nossa vida, né? Então, penso, em 2017, se eu falasse sobre trabalho híbrido, ninguém ia pensar isso como uma coisa base em muitas empresas, né? E hoje é uma realidade que está por aí. E essa mudança, né, como várias outras mudanças, na maneira como a gente tem trabalhado, elas precisam ser espelhadas em como a empresa bonifica, valoriza e reconhece a importância, né, do que precisa para um bom trabalho home office, por exemplo. Por isso que pensar num benefício flexível, né, que vá além das categorias tradicionais, né, de alimentação e refeição, é super importante nesse mundo que tem cada vez mais novas demandas, novos pedidos, novas tendências que uma empresa antenada precisa estar ligada. Com certeza, né? Então, não só o trabalho deve ser flexível, como também os benefícios, né, Dan? É mais do que isso, né? Porque a minha sensação, vê o que você acha, mas a minha sensação é de que, para eu que de fato tenha um trabalho flexível, eu tenho que dar todo o arsenal e as ferramentas para que o meu colaborador possa trabalhar de forma flexível. Então, eu pensar nos benefícios flexíveis é mais do que uma acomodação disso. É eu colocar a minha empresa de acordo com aquilo que eu estou dizendo. Olha, é possível fazer um bom trabalho híbrido. Como é que eu faço para que isso seja possível? O que meu colaborador precisa? Como é que eu faço com que isso aqui seja mais do que já que está todo mundo dando, e se torne de verdade uma estratégia da minha empresa, tanto para retenção de talentos, quanto para fazer com que esse talento esteja lá, trabalhando, feliz e produzindo bem para ele e para a empresa. Perfeito, Dan. Você falou agora numa palavrinha aqui que me chama a atenção, e eu falei inclusive aqui na apresentação do nosso programa, que é a questão da retenção do talento. E a gente tem, além da retenção, a gente tem a própria atração de talentos, né, que acho que é o primeiro passo. E, bom, a gente sabe que os departamentos financeiros e de RH, eles precisam trabalhar em conjunto quando o assunto é justamente a atração e a retenção de talentos na empresa, e também não só isso, né, reconhecimento, motivação em geral. E aí eu queria saber como é que os meios de pagamento podem apoiar as empresas nesse sentido, Dan. Então, vamos lá, vamos pensar por partes, né? Então, acho que a primeira coisa é isso que a gente está falando de benefícios, né?
Hoje, tem algumas pesquisas que apontam que 97% das pessoas que estão procurando por emprego ou que estão empregadas, né, e pensando em outras alternativas, olham para pacotes de benefícios flexíveis como um atraente e um diferencial. Ou seja, se eu quero atrair esses novos talentos, eu meio que preciso levar isso em conta, né? É o que a gente falou do trabalho híbrido, né? Se há um tempo atrás não era uma coisa que eu precisava levar em conta, hoje, como trabalho híbrido, é algo que eu preciso, no mínimo, levar em conta e ter uma estratégia muito clara de como eu estou lidando com isso e por que eu não estou lidando com isso. Se eu só ignorar, eu simplesmente só vou perder os talentos que eu poderia estar atraindo para a minha empresa. E a gente sabe que, né, que empresa sem bons colaboradores, sem talentos trabalhando bem, não funciona, não tem como. Então, além, né, de eu hoje ser uma coisa essencial para eu atrair o talento, como é a parte da expectativa da pessoa, eu estou concorrendo com outras pessoas que estão falando disso. Né? A dura realidade é essa. E a segunda coisa, aquilo que eu já comentei um pouco no começo, é que o benefício flexível permite com que eu pense em cada perfil de funcionário meu e avalie, cara, o que essa pessoa precisa para estar executando o melhor trabalho dela e estar satisfeita aqui. Então, de novo, vale alimentação, vale transporte, outros benefícios que não entram aqui, né, como plano de saúde, mas também vale transporte, auxílio de mobilidade, auxílio de home office, né, talvez materiais para home office, um saldo livre que o cara possa usar da maneira como ele bem entender. Quando eu vou juntando esse conjunto de ferramentas, eu vou permitindo que o cara esteja ali, atraído por isso, ou sustentado por um ambiente que de fato valorize o trabalho dele e o que ele precisa para fazer um bom trabalho. Sensacional, Dan. Você citou aqui algumas das possíveis categorias, né, de benefícios corporativos. E eu sei que vocês têm 12 categorias de benefícios que vão muito além do Vale Refeição e do Vale Alimentação. Queria que você comentasse um pouco sobre essas categorias e também ressaltasse aqui para a gente qual que é a importância desses benefícios. Ó, hoje a gente tem 12 possibilidades de categoria na plataforma. Então, acho que se eu citar cada uma até talvez fique cansativo, mas assim, né? Vale a pena pensar, além de vale alimentação, vale refeição, vale transporte, eu posso ter vale combustível. Ou seja, né, o cara tem o próprio meio de transporte, por que não levar isso em conta? Ou mobilidade, né? Será que não vale a pena o cara ter uma verba para poder fazer uso de bicicletas, ou agora em São Paulo está na moda aqueles patinetes elétricos, coisas desse tipo. Saúde e bem-estar. Ou, por exemplo, a minha empresa é uma empresa que de fato valoriza a educação e formação continuada. Como é que eu posso garantir que essa valorização seja alguma coisa real e não só, né, mais alguma coisa que a gente fala da boca para fora? Pô, eu dou uma verba ali, ou constante, ou fixo, ou anual, como eu quiser, de educação para os meus colaboradores que estão no processo de se aprimorar e crescer. Ou a minha empresa dá valor para a cultura. A gente acha que cultura permite um tipo de sofisticação, criatividade, que eu não consigo de outros lugares. Por que não dar uma verba de cultura para esse funcionário? Mesma coisa, né? Eu quero que ele trabalhe do home office. Ele precisa de uma verba para ter uma boa internet, para ter uma cadeira confortável, para N coisas que fazem com que o trabalho de home office seja de fato proveitoso. E aí acho que o meu ponto, né, listando essas categorias e pensando nisso, é como a minha relação com o benefício que eu dou para o meu cliente no meu cartão hiperflexível, como a gente pode ter no PagCorp, permite que o meu colaborador sinta de fato qual que é a cultura da minha empresa, o que ela de fato valoriza, né? Então, a gente vai espelhando aqui, né, o que eu quero que o meu colaborador perceba com uma ferramenta, com o PagCorp, que permita flexibilidade para que eu faça isso de maneira dinâmica, né, constante e que possa refletir N perfis, né? Nem todo mundo tem exatamente o mesmo perfil numa empresa. Perfeito. E Dan, eu sei que vocês vivem isso no dia a dia, mas você pode trazer algum case em que houve uma mudança total, assim, que houve um impacto em uma empresa que mudou a sua gestão de benefícios, né, daqueles benefícios tradicionais, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, para os benefícios flexíveis? Putz, é difícil pensar em um caso isolado, assim, mas a gente pode pensar ou falar algumas coisas que a gente viu acontecendo por aqui, né? Então, a primeira coisa que fez muita diferença para alguns clientes é a possibilidade de flexibilizar por grupos de colaboradores de maneira dinâmica e fácil. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá?
pensando no PagCorp, na ACG. Eu tenho aqui, na minha equipe de marketing, uma hipervalorização de educação continuada. Então, a gente pode criar programas pensando em educação continuada para essas pessoas e que isso reflita de maneira fácil, dinâmica, dentro do cartão de benefícios dele. E aí a gente tem N exemplos de empresas pequenas, médias ou grandes, indo fazendo esses ajustes de maneira hiper flexível, né? Por isso que a gente chama de benefícios flexíveis. Muito bom, cara. Além dos benefícios, o PagCorp também trabalha com premiações para os colaboradores, né? E isso é feito também dentro do sistema ali de gestão do cartão. Como é que funciona? Existe alguma diferença significativa, né, em termos de transparência, legislação e compliance? Não, existe algumas diferenças no sistema e de legislação. Então, uma diferença importante, né, é que o PagCorp, ele está de acordo com o PAT, né? Ele está registrado no PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador. Então, os benefícios tradicionais, né, de alimentação, refeição, é fundamental que você procure empresas que estão vinculadas ao PAT. Por quê? Elas vão se atualizar de acordo com as legislações e isso dá um abate no imposto de renda da pessoa jurídica no final do mês. Além disso, a gente entende que o benefício e a premiação, eles são caras e produtos diferentes. Em ambos os casos, eu consigo programar ele completamente dentro da plataforma. Mas a premiação é pensada com frequência como uma coisa mais individual, mais referente a algo que aconteceu. É uma premiação mesmo, seja uma fase do ano, como o Natal, e a gente vai, né, em vez de dar aquela velha caneta e caneca, né, que ninguém mais sabe o que fazer com tanta caneta com o logo da empresa, você de fato dá uma premiação, alguma coisa que ela possa de fato reverter ao que ela quer no final do ano para ela. Ou não, eu quero fazer uma campanha aqui no meu equipe comercial para pensar em incentivos de acordo com vendas. Então eu posso fazer uma premiação programada dependendo aí do desempenho das diferentes pessoas na minha equipe. Muito bem. E Dan, me diz uma coisa, cara, quando a gente fala assim de 12 benefícios, né, 12 categorias de benefícios, é importante a gente definir regras para a utilização de cada um desses benefícios, né? E como é que isso é feito? Você tem que definir um percentual? Como é que é? Eu queria que você falasse para a gente, né, por que é importante segmentar o benefício dessa forma e quais são as vantagens, né, para o gestor e para o colaborador. Então, vamos lá. Eu vou dar uma resposta um pouco longa, mas eu acho que vai fazer sentido, tá? Então, tem uma definição nossa aqui, de base, que o nosso cartão de benefícios, ele começa com a marca da empresa parceira principal e depois a nossa marca menor ali, né, dentro do cartão. Por que isso? Porque a gente entende que o cartão benefício, seja ele numa wallet digital, então pode estar no seu relógio, pode estar no seu celular, qual for a marca dele, ele é alguma coisa que o funcionário tem um contato direto ali. E ele gera um benefício muito importante para o funcionário. Então a gente quer que essa conexão esteja direto ali com quem está dando esse benefício de fato, né, que é a empresa que está contratando. Quando a gente alonga um pouco esse raciocínio e pensa assim, putz, eu estou criando uma relação da minha marca, né, da empresa, com o benefício que eu estou dando para o meu colaborador. Eu tenho que pensar exatamente como é que eu quero que esteja essa relação. O que eu quero que ele sinta na hora que ele usufrua do benefício? O que eu quero que ele pense sobre o que a minha empresa valoriza? Sobre o que é esperado dele? Sobre o que significa sucesso no caso de premiação? Então, a ideia de eu pensar, né, esses grupos, essas maneiras como vão ser dados esses benefícios, de maneira estratégica, para a gente é alguma coisa que muda o jogo. Porque é a empresa podendo pausar e escolher racionalmente, né, qual vai ser a relação do funcionário com o benefício que está dando e, né, por consequência, com a empresa que está oferecendo esse benefício. Cara, é sensacional. Você podia estender um pouco mais aqui o tema que eu queria chegar no ponto da cultura da empresa. Como é que é a questão da utilização de benefícios flexíveis, né? Como é que isso ajuda na formação de uma cultura forte, uma cultura engajada? Fala aí pra gente, Dan. Legal. Porque acho que você sabe isso aí tão bem, provavelmente melhor do que eu, né? Cultura de empresa é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, é fundamental que a cultura da empresa seja clara, transparente e reflita o que de fato a liderança quer que reflita. Pelo outro lado, a gente sabe que o mais comum é ter uma página ali no site dizendo qual que é a cultura da empresa, com alguma citação meio bonitinha de um poeta do século XX, e que na prática aquilo ali
não é refletido no dia a dia, na experiência de quem trabalha ali. E eu estudo pessoas há 20 anos, né? E eu sei que pessoas podem ser convencidas por argumentos, mas esses argumentos não se sustentam longe de uma prática, né? Longe de um ambiente onde de fato aquela cultura é vivida, né? Então, se eu digo que a minha cultura é colaboração, mas o meu ambiente é um ambiente que premeia só indivíduos de acordo com o quanto eles ultrapassam outros indivíduos, eu não tenho uma cultura de colaboração. O benefício, a premiação depois, são maneiras concretas onde eu demonstro a minha cultura. E demonstração de cultura é o que sustenta uma cultura. É o que de fato faz com que ela exista. A gente brinca ali na faculdade, né, quando a gente dá aula sobre isso, que se você quer saber qual é a cultura de verdade de uma empresa, uma das coisas que você precisa olhar é para quem é demitido e quem é promovido, né? Porque não é o que está escrito, é o que de fato é feito. E uma das coisas que eu tenho um controle global, claro, preciso sobre o que é feito, é como eu incentivo, né? Que tipo de benefícios eu dou, que tipo de prêmios eu dou. Então, para mim, são indissociáveis a ideia de bons planos de premiação, bons planos de benefícios flexíveis e uma cultura bem construída, bem pensada, que sustenta no dia a dia. Sensacional, olha só, galera, estamos tendo uma aula aqui com Dan Josuá. Dan, vamos lá. Você tira o professor da sala, mas você não tira a sala do professor. Olha, não, cara, né? isso aqui pra gente aqui é um prato cheio aqui pros nossos ouvintes, aqui pra nossa audiência. Muito bem. Ô Dan, quando a gente oferece VR, né, o Vale Alimentação, as empresas podem ter como você falou aqui, né, acesso a abatimentos de impostos pelo PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Mas esse programa ele sempre tem atualizações nas regras, como tudo no Brasil, né? Visto que é um programa do governo federal. E qual que é a importância, então, de ter um serviço de benefícios em conformidade com essa legislação, que é mutável, né? E garantindo o acesso da empresa aos abatimentos tributários? Então, essencialmente isso, né? Então, se você contrata a CG, se você entra no PagCorp, você tem uma empresa que está ali atenta ao PAT, porque ela precisa estar atenta ao PAT para estar em regularidade com ele, né? Enquanto a gente estiver inscrito no PAT, e a gente vai estar, porque a gente cuida disso com muito cuidado e seriedade, você tem direito aos benefícios todos que a legislação prevê. E quando você, né, não tem uma empresa em conformidade com isso, o que você corre o risco enorme de fazer, então, eu estou contratando uma empresa para me dar uma alimentação que não está de acordo com o PAT. É de que na hora que eu vou pedir esse rebate, esse benefício, eu não vou receber. Porque eu não tenho a garantia de que essa empresa está transmitindo esse dinheiro ou que o meu repasse está compliant, né, está de acordo com as regras do governo federal. E quem trabalha vendo portaria de Ministério da Fazenda, de Bacen, como a gente, sabe que você precisa de uma equipe dedicada e hiper atenta às pequenas mudanças, porque pode de um mês para o outro mudar tudo, né? Perfeito. Dan, muita gente não sabe, por exemplo, né, como é feita a contratação de um plano de benefícios flexíveis como o PagCorp. Eu queria que você comentasse aqui para a gente, porque muita gente acha isso é coisa só para empresa grande, que tem muitos funcionários, enfim. E aí eu queria que você comentasse assim, qual que é o perfil de empresa, se isso é para qualquer empresa pequena, média, grande. É óbvio, né, que empresas grandes se beneficiam bastante, né, porque 4% de rebate ali do imposto deles é um número gigantesco. Ao mesmo tempo, a nossa sensação aqui e a nossa preocupação é garantir que empresas de todos os tamanhos, né? Você tem 5 colaboradores, você tem 3 colaboradores, você já pode estar, garantindo o acesso aos benefícios que esse funcionário precisa ter, né, por lei, e 2, você pode fazer isso de maneira que seja a mais econômica possível para a sua empresa. Então, plataformas como a nossa, né, que não tem custo de contratação, com cartões do tipo Mastercard, que vão ser aceitos em absolutamente qualquer estabelecimento. São 18 milhões de estabelecimentos no Brasil. Você contratar uma plataforma desse tipo, você garante, né, que você tira a burocracia de verificar parte do seu lado, o que provavelmente você não tem braço se você é uma empresa menor. Você garante que o seu colaborador está recebendo o benefício em dia de forma organizada. E você ainda pode ter o rebate ali, que, dependendo da sua estrutura fiscal, pode fazer uma diferença importante ali, especialmente em empresas médias e pequenas. Perfeito. Então,
Só recapitulando, né, isso é algo que não tem custo para as empresas. Então está à sua disposição realmente, né, você modernizar totalmente a gestão de benefícios dentro do seu negócio. É isso aí, Leandro. Custo zero, tá? A empresa não precisa pagar para colocar benefícios para os seus colaboradores, não precisa pagar por premiação. Ela simplesmente se inscreve no PagCorp, né? Entra lá, pagcorp.com.br, e ela tem aí a possibilidade de organizar o pagamento de benefícios e premiações de forma gratuita. Perfeito, muito bem. Ô Dan, olhando para frente, né, a gente sabe também que os benefícios eles também são mutáveis ao longo do tempo, né? Então, algum tempo atrás, vocês nem imaginavam que ia ter também a possibilidade de ter ali um auxílio home office, por exemplo, né? Para a pessoa poder, enfim, ter esse benefício para aplicar dentro ali da própria casa, né? Com relação ao exercício do trabalho em casa. Olhando para frente, né? Quais são as tendências que você enxerga com relação aos benefícios corporativos, gift cards, né, considerando o avanço da automação e da personalização no ambiente de trabalho? Leandro, acho que é uma pergunta difícil, porque, por um lado, assim, a gente acabou, né, a gente vive quebrando a cabeça para fazer todos esses campos de benefícios e de premiações. Mas o que é a minha sensação, né? Com automação de forma geral, a gente vai retirar trabalhos mais repetitivos e vai precisar pensar em maneiras de reconhecer trabalhos que sejam criativos, que sejam diferenciados e que agreguem um valor que não seja só aquela soma mecânica, né? Que até um tempo atrás talvez ainda fosse possível. Para isso, eu vou precisar pensar de forma criativa em como é que eu vou fazer premiações e como é que eu vou fazer benefícios. E aí a gente até volta para a questão da cultura, tá? Tem algumas pesquisas interessantes em psicologia de que trabalhos criativos, eles precisam ser premiados de forma criativa para que a premiação seja eficaz. Então, eu garanti que o meu benefício, a minha premiação, esteja de acordo com a cultura que eu quero fomentar, um tipo de trabalho que eu estou esperando que essa pessoa execute, provavelmente vai fazer com que eu tenha um retorno alto sobre essas coisas que, no final das contas, eu estou dando para o meu colaborador. Legal. E, Dan, eu queria que você apontasse aqui para a gente, com relação ao PagCorp, qual que são as principais diferenças de vocês com relação aos concorrentes de vocês? O que você pode elencar como diferencial do PagCorp? Putz, é difícil colocar o dedo assim, mas né, porque são muitos detalhes que vão fazer uma experiência completamente diferente. Eu diria que a principal coisa, né, que soma em todos esses detalhes é de que a gente está há mais de 10 anos no mercado, melhorando de acordo com o feedback de empresas de todos os tamanhos o nosso produto. Então a gente está hiper atento ao que uma empresa com 10 mil funcionários precisa e ao que uma empresa com 10 funcionários precisa. Né? E é uma plataforma, uma solução que funciona para todo mundo que vai de um lado ao outro do espectro. Além disso, a gente tem como a gente trabalha muito com essas empresas e há muitos anos, a gente está muito atento às dores. As dores da necessidade de automatizar trabalhos repetitivos ou com muito erro humano. Então a gente tem desenvolvido ferramentas de inteligência artificial, de leitura de notas, que a gente sente que estão hoje quebrando aí todos os benchmarks. A gente pensa em benefícios, em estratégias que possam ser hiperflexíveis e que possam ser feitos de forma autônoma pelo usuário da plataforma. A gente pensa em uma super plataforma que vai crescendo produtos e avaliando esses produtos e melhorando eles de acordo aí com as respostas reais de cada um dos nossos parceiros. Então, você vai juntando esse ambiente, esse conjunto de soluções, esse conjunto de estratégias que foram sendo criadas, né? A possibilidade de eu ter um reflexo preciso da hierarquia da minha empresa dentro do sistema. Isso aqui é uma qualidade do PagCorp que eu não acho que tem em nenhum outro lugar. Então, você vai somando essas boas ideias, sendo implementadas com calma, com precisão, com escuta, ao longo de 10 anos, você tem uma solução que não tem paralelo no mercado. Muito bem, Dan Josuá. Dan, eu queria que você falasse agora pra gente aqui. Tá, a turma nos assistindo, nos ouvindo, já deve ter muita gente aqui interessada em saber mais sobre a ACG PagCorp. Eu queria que você passasse aqui pra gente o que a gente tem que fazer para entrar em contato com vocês, para saber mais aqui sobre o PagCorp em si. Não, se você quer
entender um pouco mais da nossa solução, contratar a nossa solução, melhorar a gestão de despesas, a distribuição de benefícios e premiações na sua empresa, é muito simples. Basta você entrar em pagcorp.com.br, fazer ali a sua inscrição, clicar no Saiba Mais, falar com a gente, que com certeza vai ter uma solução ideal para sua empresa ali no nosso cardápio de opções. Muito bem, Dan, cara, eu queria te agradecer demais, cara. Você, além de explicar aqui pra gente todas as estratégias de benefícios flexíveis, você deu uma aula aqui pra gente. Então, pra mim foi excelente aqui esse nosso bate-papo, esse nosso Café com a DM de hoje. Queria te agradecer, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Leandro. Se precisar, tamo por aí. De verdade, muito obrigado aí por permitir a gente passar aqui o que a gente acredita na sua plataforma. E espero que tenham outras. Perfeito, muito bem. E você aí do outro lado, o que você achou do nosso Café com a DM de hoje? Cara, eu curti demais essa aula aqui que o Dan Josuá do PagCorp deu aqui pra gente. E eu quero saber o que você achou, então já comenta onde você estiver, já deixa um comentário dizendo o que você achou desse episódio de hoje. E mais ainda, mais uma missão aqui pra você. Você deve compartilhar esse episódio com quem você acha que vai tirar proveito. Tem muitos empresários que você conhece, já manda pra eles aqui, pra eles conhecerem os benefícios flexíveis e entrarem de cabeça nesse mundo. Isso vai mudar a cultura da empresa, desses negócios, com certeza vai impactar na cultura, na satisfação e na atração e retenção dos talentos dessa empresa. Então já manda aí para eles e marca a gente quando você for compartilhar em rede social no @Café com a DM e puxa também a turma do PagCorp. PagCorp também está nas redes sociais. Beleza, turma? E na semana que vem, olha, a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!